De novo, boa tarde. Estamos retomando a gravação da tarde de quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. A temática é contribuições previdenciárias e está com a palavra o conselheiro Juliano, que acabou dessa parte da tarde que foi julgado, o último foi o 126, correto, Juliano? Corretíssimo. Agora iremos para o 127, interessado é... Fiorella Produtos Testes. A palavra, por favor. Vamos lá. Já vou diretamente lá para o lançamento fiscal e da impugnação. Trata-se da notificação fiscal de lançamento de débitos formalizados em 5 de janeiro de 2006, da recorrente. De acordo com o relatório da notificação fiscal de lançamento de débitos, substitutiva parcial da NFLD 3560, deixo de ler, nas páginas 73 e 77, trata-se de cobrança de contribuição devida à seguridade correspondente à parte da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de capacidade laboral, corrige o risco do ambiente de trabalho, das destinadas a terceiros, salário, educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, incidentes sobre as folhas de pagamentos dos segurados, empregados e declarados em GFIP, bem como de contribuições relativas à remuneração de contribuições individuais declarados e não declarados em GFIPs, auxílio creche, e ainda débitos relativos a diferenças de acréscimos legais do período de apuração de janeiro de 1998 a dezembro de 2003. Esclarece a fiscalização que a substituição parcial foi efetuada em razão da empresa ter ingressado em juízo com 2 ações judiciais pleiteando o direito de efetuar o pagamento espontâneo em relação ao período de janeiro de 1999 a 13º de 2001. Na primeira ação e na segunda ação, questionando o período de janeiro de 2002 a setembro de 2003. Por esta razão, foram emitidas notificações fiscais substitutivas com os desmembramentos do débito levantando nas ações judiciais, tratando o presente NFLD 35831.150.0, somente de contribuições que não estão abrangidas na ação judicial. Para facilitar a visualização, transcrevemos abaixo parte do relatório que trata exatamente sobre os débitos abrangidos. Deixo de lê-lo, porque está aí apenas para, caso seja necessário tirar alguma dúvida. Inconformada, a recorrente apresentou a impugnação à notificação fiscal de lançamento de débito, em que alegou, em síntese, preliminar alegado. Decadência do crédito tributário do período de janeiro de 1999 a abril de 1998 a abril de 1999, eis que, estando sujeitas às contribuições previdenciárias, o lançamento por homologação deixou o fisco de homologar as contribuições em tempo. O prazo é de decadência e não de prescrição. O débito objeto do auto de infração encontra-se sob júdice, discutindo-se em processo judicial, e que parte dos valores discutidos estão sob depósito em ação consignatória, pelo que a exigibilidade encontra-se suspensa, que a fiscalização está impedida de proceder a qualquer ato que incumine no ajuizamento de ação penal contra o representante da impugnada, enquanto discutidas as exigências administrativas e judiciais. Quanto ao mérito alegado, a ilegalidade da cobrança quanto à contribuição do INCRA, eis que a impugnante desenvolve atividade exclusivamente urbana. A ilegalidade da cobrança do salário e educação, da inconstitucionalidade das contribuições para o SESI, SEBRAE, SENAI, que somente beneficia os micros e pequenas empresas, que não é o caso da impugnante, assim como em razão de não ter sido instituído por lei, por meio de lei complementar, conforme determina o artigo 149 e 146, inciso 3º da Constituição Federal. Por fim, contesta a cobrança do seguro de acidente de trabalho, CHAT, em razão da Lei 8.212, não ter definido todos os elementos essenciais para a cobrança de tributo, que passou a ser exigido por meio de sucessivos decretos para preenchimento das lacunas existentes em lei. Esclarece que foi enquadrada pelo INSS no grau máximo e que necessária é realização de perícia para esclarecimentos. Multa aplicada e confiscatória, não sendo viável a cobrança de multa em percentual superior a 20%, devendo ser fixado conforme parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Ilegalidade a impossibilitação da taxa de Selic para a atualização dos débitos tributários. Bis in idem quanto à acumulação de multa moratória e juros moratórios.
Da decisão notificação sobre a impugnação, a tese de defesa não foi acolhida pela Delegacia da Receita Previdenciária de Sorocaba, primeira instância do contencioso administrativo, na decisão a qual foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio das razões que passa a sumarizar em tópicos. Da decadência, a Delegacia da Receita, da Receita Previdenciária entendeu que os argumentos de que as contribuições do período de janeiro de 98 a abril de 99 não devem prosperar, eis que o prazo decadencial para as contribuições sociais previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45, tendo fundamento e entendimento com base no julgado do STF e no parecer da consultoria jurídica número 2291 de 2000, que esclareceu em tese o lançamento por homologação a tese de 5 anos, 5 mais 5 em independência de direito, já conhecido dos senhores. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e inexistência do processo criminal, esclarece que o débito discutido nos processos autos não estão sendo discutidos judicialmente, pelo contrário, restou esclarecido que os débitos discutidos judicialmente são objetos de outras NFLDs. Quanto ao suposto exigência do processo criminal, restou esclarecido que inócuas as afirmações impugnantes, eis que não houve o crime de apropriação indébita previdenciária prevista no artigo 168-A do Código Penal. No mérito, legítima cobrança da contribuição ao INCRA, eis que sempre incidiu, desde sua criação, sobre a folha de salário de todos os empregados, independentemente de suas atividades serem rurais ou urbanas, eis que trata-se de verdade de contribuição social, intervenção no domínio econômico, com um fundamento no artigo 149 da Constituição Federal. Quanto ao salário e educação, também é legítima sua cobrança, né, antes e após a Constituição de 1988, já tendo incluindo o Supremo Tribunal Federal decidido pela constitucionalidade da contribuição, portanto, legítima cobrança. Quanto à contribuição ao SESI, SENAI e SEBRAE, esclareceu que nas razões de defesa somente teceu considerações a respeito do SEBRAE, silenciando a respeito do SESI e SENAI. Portanto, não é acolhida a defesa quanto às contribuições SESI e SENAI. Quanto ao SEBRAE, o único objeto da defesa constitucional da cobrança em razão da natureza jurídica da contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, com fundamento no artigo 149 da Constituição Federal. Portanto, sendo impugnante contribuinte do SESI e SENAI, impõe-se o recolhimento das contribuições destinadas ao SEBRAE. Quanto à contribuição social destinada a financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laboral decorrentes do risco ambientais do trabalho, SAT, correto o lançamento, eis que o legislador ordinário deixou para o executivo a tarefa de enquadrar as atividades da empresa em um grau de risco estabelecidos nas letras A e B, alíneas A, B, C, segundo o artigo 22 da 8.212, da Lei 8.812, o que foi feito por meio de decreto. Portanto, a contribuição ao site foi feita corretamente pela fiscalização. Quanto ao pedido de perícia, não tendo cumprido os requisitos determinados pela portaria 520, artigo 9º, inciso 4, considera-se não formulado como fundamento no artigo 11, parágrafo 1º do referido à portaria. As multas e juros foram corretamente aplicadas, conforme expressa previsão legal contida nos artigos 34 e 35 da Lei 8.212, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor em matéria previdenciária. A taxa Selic é aplicada desde 1º de janeiro de 96. Do recurso voluntário, o recurso voluntário interposto em 13 de novembro de 2006, folhas 216 a 271, o sujeito passivo alega preliminarmente a respeito da inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal, constante do decreto 70.235. Quanto aos demais temas, reitera exatamente os termos da impugnação e postula o acolhimento do recurso voluntário e, consequentemente, pleiteia seja reformada a decisão de primeira instância, cancelando-se o lançamento fiscal. Ele copia a impugnação inteira, tá? Ele não muda nada. Em 27 de fevereiro de 2007, o recurso foi considerado deserto, em razão de não ter sido acompanhado do depósito recursado de 100%, tendo sido certificado transjulgado em 5 de 3 de 2007. Por essa razão, o débito foi encaminhado para inscrição em dívida ativa. No entanto, foi obtido liminar por meio de mandado de segurança, processo X, em que restou determinado o recebimento do segmento do recurso. Nesse contexto, os autos foram remetidos ao CARF. Passo ao voto, presidente. O recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e, por isso, passo a analisá-lo. Da decadência, a recorrente pleiteia a decadência,
Vou diretamente às conclusões. No caso em análise, os lançamentos fiscais referem-se ao período de janeiro de 1998 a dezembro de 2003, sendo a recorrência certificada do lançamento em 5 de janeiro de 2006, devendo o prazo decadencial ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme estabelecido no artigo 173, inciso 1 do CTN, pois não verificados os pagamentos ocorridos no período abarcado pela decadência, conforme se verifica no esquema analítico do débito, de folha 6 a 26. Eu não achei nenhum pagamento prévio, por isso que eu estou aplicando o inciso 1º do 173. Desta forma, os débitos lançados relativos ao período de janeiro de 1998 a novembro de 2000 foram fulminados pela decadência. Isso porque, não tendo havido o pagamento, o prazo decadencial teve início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ser efetuado. Conforme se verifica, portanto, é devido ao transcurso do prazo superior a 5 anos, contados conforme a regra estabelecida no artigo 173, inciso 1 do Código do Código Tributário Nacional, o período de janeiro de 1998 a novembro de 2000 estão extintos em razão da decadência. Das matérias não impugnadas pela recorrente. Conforme se verifica, foram levantados os débitos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laboral, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, as destinadas a terceiros, as incidentes sobre fatos geradores e as folhas de pagamento de segurados, empregados e declarados em GFIP, bem como as contribuições relativas à remuneração de contribuições individuais declaradas e não declaradas em GFIP, auxílio creche e ainda débitos relativos a diferenças de acréscimos legais. Da leitura da impugnação, assim como no recurso voluntário, verifica-se que o recorrente deixou de impugnar as contribuições relativas às remunerações dos contribuintes individuais declarados e não declarados em GFIP, as contribuições do SES e SENAI, assim como as auxílio creche e os débitos relativos à diferença de acréscimos legais, motivo pelo qual, pela quais tais matérias são consideradas como não impugnadas, tal como previsto no artigo 17 do decreto 70.235. Das contribuições ao INCRA, Salário, Educação, SESI, SEBRAE, SENAI, e Seguro Acidente do Trabalho, SAT, insurge a recorrente contra as contribuições sociais de outras entidades e alega a ilegalidade das referidas cobranças para serem ilegais e inconstitucionais. Ocorre, no entanto, que nos termos da súmula 2 do CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente da utilização de obrigatória conforme regimento interno. Ademais, considerando que quanto aos demais pontos, a recorrente reiterou exatamente as razões apresentadas em sua impugnação, adota os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CARF, pelo que transcrevo abaixo. Como eu já fiz resumidamente a leitura das razões da DRJ, do órgão julgador de primeira instância, deixo de lê-la. Da multa e da mora da retroatividade benéfica. Em relação à multa aplicada, alega a recorrente que o conservatório, a multa, assim como os percentuais de 20%, inclusive em relação aos débitos posteriores de janeiro de 1997, devendo aplicar o artigo 61, parágrafo 2º da Lei 9.430, que estabeleceu o novo percentual em razão da retroatividade tributária benéfica ao contribuinte previsto no artigo 106, inciso 1, a linha C do Código Tributário Nacional. Inicialmente, quanto à alegação de confiscatoriedade da multa em razão da capacidade competitiva e da capacidade econômica, conforme já esclarecido anteriormente, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Na época dos fatos geradores, havia previsão legal para a aplicação da multa, portanto, a fiscalização agiu em conformidade à lei. Por outro lado, de fato, quanto à lavatura do NFLD, em janeiro de 2006, estava em vigor a antiga redação do artigo 35 da 8.212, que trazia o percentual da multa de mora aplicável de acordo com o tempo decorrido após a notificação do lançamento, em percentuais que variavam de 4% a 100%. Em 2009, a Lei 11.941 deu nova redação aos referidos dispositivos, estabelecendo a aplicação da multa de mora, de juros de mora, nos termos do artigo 61 da 9.430, que limitou a 20%. Portanto, de rigor, a aplicação retroativa da tributária benéfica ao contribuinte prevista no artigo 106, inciso 2, da linha C do Código Tributário. Assim, quanto a esse ponto, com razão a recorrente para que a multa moratória seja limitada ao patamar de 20%. Quanto à utilização da taxa Selic, já foi simulado pelo CARF, por meio da súmula 4, que ela é devida.
Conclusão, quanto ao recurso voluntário, de livre convicção relatado, analisado, e por mais que dos autos constam a razão recorrente, em parte a recorrente, para declarar a decadência do lançamento no que concerne as competências até novembro de 2000, inclusive, e no tocante à multa moratória, limitar ao percentual de 20%, conforme estabelece o artigo 61, parágrafo 2º da Lei 9.430, mantendo-se o lançamento quanto aos demais pontos. Esse é meu voto, presidente. Ok, eu já imagino porque o Caio levantou a mão. Óbvio, certamente a questão da multa, né? Mas, além disso, eu tinha uma pergunta até que eu dirijo tanto para o relator, mas principalmente até para o Caio. Eu não sei se ele abriu o processo. Eu fiquei um pouco curioso, porque na página 54, tem, no relatório de documentos apresentados, consta uma série de GPS apresentadas para o período, tá, no RDA. E aí, inclusive, para esses períodos que, em tese, para vários períodos ali, né, que se eu não me engano, aqui estão sendo considerados que, deixa eu ver, porque é uma curiosidade minha, porque está aqui relatório apresentado, tem uma série de GPS para vários períodos aqui do lançamento, mas quando você desce um pouquinho no relatório de apropriação dos documentos apresentados, só tem para algumas, esses documentos foram apropriados para alguma competência. Aí eu pensei que fosse talvez uma questão de filial, estivesse relacionado com a questão da filial, porque o estabelecimento, mas só que tem algumas GPS que são para o próprio estabelecimento que está sendo autuado, alguns outros não, outros são de uma filial. Você podia talvez me dar uma luz aí, Ricardo, nessa situação específica? Eu estava vendo justamente isso, foi por isso que eu levantei a mãozinha ali, né? Ele tem recolhimentos, inclusive desde janeiro de 99 em GRPF, né? A partir da folha 51. E eu estava tentando justamente verificar se esses valores não constavam do DAD, parece que não, eu já tinha dado uma olhada, e só que o RADA também, ele apesar do RDA ser bem grande, ter várias, primeiro GRPF, depois quando mudou para GPF, tem várias apresentadas, em várias competências da decadência, o RADA é super sintético e só a partir de 2003, se você reparou isso. Não, exatamente, assim é dúvida, como é que ele apresentou um monte de guias e não apropriou quase nada. Pois eu não sei dizer o porquê que não tem o RADA, tá? Agora... É a página 1 do RADA, né, que ele começa já pela competência 10 de 2013, podia pensar que está faltando, mas não está faltando, ele só apropriou aquilo mesmo. Pois O fiscal tem algum menção? Provavelmente não, né? Não sei dizer porquê. Agora, inequivocamente, a empresa efetuou pagamentos nas competências que tem decadência. Tá no RDA ali, ó, tem as GPS. Para efeito de apuração de decadência, o fato de ter sido apropriado ou não muda. O que implica é ter início de pagamento, ainda que seja em outras rubricas. Sim. Pois esse é o começo já, né, porque o relator não está reconhecendo a inexistência de pagamentos, né, mas... E veja, ainda ali nas páginas 54, tudo, ainda tem os códigos de pagamento, 2.100. O código de pagamento 2.100 é o pagamento genérico da empresa, contribuições das empresas em geral. Quer dizer... A adesão da DRJ não tem nenhuma... Porque ele alegou a decadência Alegou. Alegou na primeira instância também? E por que não foi aceito? Talvez lá tenha alguma explicação, né? Eu até coloco aqui, peraí. Eu vou ler o resumo que eu fiz. Ó, a Delegacia da Receita entendeu que a argumentação de que as contribuições de período de 1º de janeiro de 98 a abril de 99 não devem prosperar, eis que o prazo decadencial para a contribuição social é previsto de 10 anos, tendo fundamento no entendimento... Pelos 10 anos, né?
Mas, gente, realmente eu não identifiquei, eu não fiquei confortável em dar que tem um pagamento, mas se vocês estão falando que tem um pagamento, não vejo nenhum problema de reformular a minha... O relatório da folha 51 até 54, ele discrimina uma série de pagamentos nessas competências, tá? A partir da 51, relatório RDA, a página 1 começa lá. Estabelecimento final 77, aí tem recolhimentos numa janeiro, fevereiro e março de 99, em GRPF. Estou tendo que entrar de novo aqui, que caiu meu VPN. É que a minha dúvida realmente era essa, se na impugnação tinha alguma... Se teve só a questão dos 10 anos, mas isso aqui não é nem período de 10 anos, né? Isso aqui é a diferença entre os 6 e os 5, né? Pois é. Que aparentemente... teria que se aplicar, pelos bons apontamentos do Caio, aplicar o parágrafo 4º do artigo 150, então. Que é o que ele pede, né? É o que eu estou entendendo. Sim. Mas tem para todos, que eu estou abrindo aqui ainda o processo, mas tem para todos os recolhimentos, tem para todos os períodos que foram anteriores? É só mais minha dúvida aqui, então. Tem que cada extra. Tem que dar uma olhada ali. Tudo numa olhada aqui também. 99 vai para 2000, não todas as competências. Os recolhimentos foram, né, para cada mês, ou se teve alguns recolhimentos que não teve mês e teve lançamento, aí não caberia. E ainda tem a questão própria também depois tem a questão da multa, né, esse processo foi obrigação principal, né, essa obrigação principal, então o período, ele é o caso de aplicação da sua, né, porque em tese tem lançamento de obrigação ser feito o recálculo conforme a famosa cestinha de multas. Essa retroatividade está fazendo aí, vai ter que dar uma olhada melhor também. Quer por esse vista de mesa também, presidente, para eu dar uma olhada nos períodos de pagamento sobre a decadência? Acho que seria interessante, dado o adiantado da hora. Eu estou pensando aí no andamento do julgamento. Vai olhar um, né? Olha os dois também. Já tem um, já olha dois, né? Verificar ali naquelas de GPS se elas correspondem a todos os períodos que foram via de lançamento e definir exatamente o que estaria alcançado, né? Que pode ter um período que não tem alguns períodos que não tem, né? Não sei o que foi lançado, aí tem que dar uma olhadinha, um pouco mais cuidado, pode ser. Uma olhada rápida aqui, realmente tem alguns períodos que não foram, não estão entrando no pagamento. Mas para não... E a questão da multa, que eu acho que deveria dar uma olhada também, tá, o Juliano, na verdade, assim, quando tem que realmente, assim... eu não estou citando a súmula, não estou indo por base da súmula, eu estava indo por base no artigo para dar a retroatividade benéfica. A obrigação principal, de quando esse lançamento bom, os fatos geradores são de... Eles são de 99 a 2003. 99 a 2003. Então, como são anterior, para uma parte não, para todos, vou ter que ver se não há multa nova, não é mais benéfica. Né? Aí tem que fazer. Na verdade, como a gente não tem os acessos às obrigações acessórias que foram lançadas, às vezes vê só o principal. Mas dá para ver pelo relatório. No relatório, ele só traz mais duas outras, traz outros 2 autos de infração, e no relatório fiscal de infração, parece, pelo menos nessa fiscalização, não parece nada de CFL 68, não. Pois é. Não está... o discriminativo está na 25. Ele não fala nada de multa aqui, não. Não fala nada? Não. Aqui.
Olha, com relação a isso, o TEAF de folha 71 não indica nenhum auto de infração nessa ação fiscal. Só NFLD. Só, exatamente, Caio. Teve multa por obrigação acessória, então. Ou seja, está no mesmo sentido do que o próprio relatório e mais 2, né? Esse foi elaborado esse mais outras 2, não é? Foi 1, 2, 3, 4, 5 5 NFLDs. Então você está com uma coisa mais detalhada aí, porque o que eu vi página 71. Isso, termo de encerramento. Tem levantamentos diferentes também, né? A gente não sabe. É anterior a essa, teria de ver a obrigação. Vamos fazer o seguinte, vamos dar para dar uma olhada depois com calma, mas vamos pedir vistas de mesa também, tá, Juliano, para ele ver essa parte da decadência. Exatamente, se fosse comprar pelo 150 parágrafo 4º, tá? Ver que tem quais competências que, né, entre os 5 e 6 anos ali, para as quais tem o recolhimento, e aí para esses a contagem seria pelo 150 parágrafo 4º. Se tiver alguma que não tenha recolhimento ali nos relatórios, aí, evidentemente ela não decai, né? Ela concorda? Perfeito. Aí teria que aplicar a regra do inciso 1º do 173. Tá? Dá uma olhada nisso com calma. Quando você vai olhar um, você olha os dois, é basicamente o mesmo levantamento que você vai ter que olhar. Então fica assim também vista de mesa no 127, tá? Para o relator aí, dar essa secada aí para verificar esse ponto. Ok? E a gente vê o 128, pode passar para o 128. Se estiver pronto, tá? Juliano, pode passar. Vamos lá. Na verdade, eu tinha esquecido de ligar o microfone, me desculpem. H. Rocha, distribuidora de produtos alimentícios. Vamos lá. Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito formalizada em 29/10/2006 contra a recorrente, de acordo com o relatório de notificação fiscal de lançamento de débito, folhas 31 a 33, trata-se de cobrança de construção devidas à Seguridade Social correspondente à parte da empresa, FPAS, a SAT e a terceiros, relativos à competência de janeiro a outubro de 2005. Os valores originários dos débitos em cada competência foram deduzidos dos débitos apurados, conforme recolhimentos realizados pela empresa por meio da GPS, apresentados e confirmados os pagamentos no sistema DataPrev. Inconformada, a recorrente apresentou impugnação à notificação fiscal de lançamento de débito e que alegou, em síntese, parte do débito objeto do auto de infração encontra sob júdice nos autos da ação anulatória processo X, em trâmite à 23ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, em especial as contribuições devidas pela empresa impugnante no período de janeiro a dezembro de 2005. Por esta razão, é necessária a suspensão do procedimento administrativo, a ilegalidade da cobrança do salário de educação, a ilegalidade da inconstitucionalidade inerentes às contribuições de seguro acidente de trabalho, SAT, em relação à Lei 8.212, não ter definido todos os elementos essenciais para a cobrança do tributo, passou a ser por meio dos sucessivos decretos para preenchimento das lacunas existentes na lei, e inviabilidade da cobrança de contribuição ao INCA, da inconstitucionalidade da contribuição para os SEBRAE e SENAC, que somente beneficia o micro e pequena empresa, em razão de não ter sido instituído por meio de lei complementar, conforme determina o artigo 149 e artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. A cobrança da contribuição ao SEBRAE configura bis in idem, eis que incide sobre a mesma realidade fática da contribuição social para finalidade da Seguridade Social, incidente sobre a folha de salário, faturamento e lucro. Multa aplicada e confiscatória, por sendo variável, cobrança de multa percentual superior a 20%, exclusão da multa em razão da denúncia espontânea com fundamento no artigo 138 do Código Tributário Nacional, tendo em vista que a empresa apresentou valores por meio de GFIP. Ilegalidade da imposição da taxa Selic por atuação de débitos tributários, bis in idem. Quanto à acumulação das multas moratórias e de juros moratórios. A tese de defesa não foram acolhidas pela DRJ, primeira instância,
conforme ementa a seguir. Na decisão, a qual a DRJ teceu considerações a respeito da alegação de que a NFLD se encontra sob júdice, e entendeu que, para efeito de renúncia ao direito de recorrer à desfiliação, quando da impugnação o recurso for deduzido a mesma matéria submetida à apreciação judicial. No caso dos autos, a matéria deduzida da esfera administrativa é diversa, portanto, reconhecido o direito ao contencioso administrativo quanto às matérias diversas com fundamento ao artigo 41 da portaria MPS 520 de 2004. Por esta razão, as matérias deduzidas na impugnação foram apreciadas pela DRJ e o lançamento mantido. Do recurso voluntário, no recurso voluntário interposto em 6/11/2007, por via postal, folhas 241 a 317, o sujeito passivo alega preliminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da interposição de recurso com fundamento no artigo 151, inciso 3º do Código Tributário Nacional, assim como tece considerações a respeito da inconstitucionalidade da exigência do depósito recursal constante no decreto 7.235. Quanto aos demais temas, reitera exatamente os termos da impugnação e postula o acolhimento do recurso voluntário. Aí faço aqui considerações sobre a desnecessidade do depósito para a admissibilidade do recurso, porque ele entrou com mandado de segurança. Nesses termos, os autos foram encaminhados para o CARF. Passo ao voto, presidente, da admissibilidade. O recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade. Da existência de ação judicial. Conforme a certificação dos autos, o recorrente distribuiu a ação ordinária, com a anulatória de débitos fiscais, em 9/11/2006. Folha 139 a 191, ou seja, após a lavratura do auto de infração, no qual o recorrente teve ciência em 30/10/2006, folhas 3. Da leitura da petição inicial, acostada aos autos, constata-se que a recorrente faz expressa menção à presente NFLD e acusa, a causa de pedir diz respeito à exclusão dos juros e multa ilegais, inclusive pleiteado a aplicação de denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional. Desse ver que as alegações são exatamente as mesmas constantes no recurso voluntário, portanto, quanto a sistemas confiscatoriedade da multa, denúncia espontânea e juros, a recorrente renuncia ao seu direito ao contencioso na esfera administrativa, aplicando-se a súmula 1 do CARF, assim redigida. Deixo de lê-la pelo conhecimento de todos. Não obstante, a título de esclarecimentos, verificou-se que foi proferida a sentença de improcedência na referida ação anulatória, foi interposto o recurso de apelação pela recorrente, que restou parcialmente provido, tão somente para reduzir a multa de 60% para 20% em razão da nova redação dada ao artigo 35 da Lei 8.212, pela Lei 11.941, que limitou a multa moratória em 20% nos termos do artigo 61 da nota 930, afastando os benefícios da denúncia espontânea por não ter a recorrente comprovado o pagamento integral antes do início de qualquer procedimento administrativo e mantida a taxa Selic com índice de correção dos juros de mora atualizado nos débitos tributários pagos em atraso. Referida decisão teve decurso de prazo certificado em 16/11/2017. Portanto, considerando que as alegações de multa e juros já foram apreciadas na esfera judicial e a análise do recurso voluntário interposto pela recorrente se restringirá às matérias não impugnadas na esfera judicial, a saber, da contribuição do INCRA, Salário e Educação, SESI, SEBRAE, SENAI e Seguro do Trabalho, insurge a recorrente contra as contribuições sociais de outras entidades que alega a ilegalidade das referidas cobranças por serem ilegais ou inconstitucionais. Ocorre, no entanto, que o termo da súmula 2 do CARF não possui competência para analisar a decisão sobre a matéria de inconstitucionalidade, conforme súmula vigente de utilização obrigatória. Ademais, considerando que quando dos demais pontos a recorrente reiterou exatamente as razões apresentadas em impugnação, adota os fundamentos e decisões recorridas conforme previsto contida no parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do regimento interno do CARF, e acabo não considerando nenhuma das alegações. Vou passar as conclusões do voto. De livre convicção, relatada e analisada, e por mais do que dos autos constam, sem razão recorrente. Ante exposto, voto por negar provimento do recurso. Esse é meu voto, presidente. Prezados, manifestações? Dúvidas? Votos, presidente. Votos mais? Só um detalhe aí,
Você está negando provimento, não seria não conhecer parte do recurso, aquela parte que dá concomitância? Ação judicial? Isto. Agora eu fiquei com dúvida, Mário. Deixa eu ver aqui como é que você usou. Concomitância, a existência, né, do recurso na parte judicial. Conhecer em parte o recurso para na parte conhecida negar o provimento, é isso? Mas tem que dizer o que você não conhece, né? Agora. Não, sim. Aqui, ó, você está dizendo, a análise do recurso se restringirá às matérias não impugnadas da esfera judicial. Então, você não está conhecendo. Acho que você tem razão, Marga. Acho que a conclusão Tá certo mesmo. Tá certo. Então pode ficar conhecer parcialmente o recurso, exceto quanto à matéria concomitante com a ação judicial. Perfeito. Negar o provimento, pode ser sim. Pode. A matéria concomitante vai estar estabelecida lá, tá claro no... Eu anotei aqui também. Ok. Mário? Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator. Leonardo? Também acompanho. Caio? Acompanho. Eu também acompanho, então ficou isso. Ficou conhecido parcialmente o recurso, exceto quanto à matéria concomitante com a ação judicial, e a parte conhecida é negar-lhe provimento. Então, eu agradeço aí o Juliano. Obrigado. Para o antigo, com essas duas vistas de mesa aí, né? Temos 3 vistas de mesa. Vamos passar até agora. Vamos para o Mário. Esta tarde é com ele. Então, ainda continuamos com o tema contribuições previdenciárias. E o item 129, interessado é o Wilson Rodrigues Oliveira. Por favor, Mário. Ok, presidente, obrigado. Wilson Rodrigues de Oliveira é o item 129 da pauta. Eu estou lendo os que está em destaque amarelo. Crédito tributário relativo às contribuições sociais devido à Seguridade Social, financiamento dos benefícios do grau de incidência laborativa e contribuições destinadas a terceiros. O lançamento refere-se aos 3. Período de 12,98 a 12 de 2006, e os valores lançados foram extraídos das folhas de pagamento de segurados empregados e de prolabore, assim como das GFIP, refere-se a pagamento de prolabore, administradores e pagamento de segurados empregados a título de salários ordenados, férias e 13º salário. O autuado apresentou impugnação onde não contesta a irregularidade apontada provavelmente dita, e se limita a alegar violação ao que qualifica como princípio da dupla visita, que os valores lançados seriam presumidos e sem suporte fático nos lançamentos efetuados, não tendo sido acompanhados de cálculos aritméticos e tampouco demonstrados os índices de atualização e taxas de juros. Requer perícia contábil, matemática e financeira e demonstra inconformidade quanto à acumulação indevida de multas em face das supostas infrações, bem como também de forma indevida a capitalização dos juros de mora cobrando uns sobre os outros. Ela apresenta uma petição complementar onde solicita o reconhecimento e declaração de decadência dos débitos, considerando o prazo de 5 e não de 10 anos, conforme dotado no lançamento. A impugnação foi considerada tempestiva e no julgamento realizado pelo julgador de primeira instância foi reconhecida a decadência, sendo dessa forma considerado procedente em parte o lançamento. Decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Então, foi o período de 12,98 até maio de 2002. E, de acordo, são várias rubricas aí, está bem discriminado cada rubrica. A contribuinte apresenta pedido de reconsideração combinado com recurso voluntário, onde ratifica todos os argumentos articulados da impugnação, exceto quanto às já
reconhecidas de decadência. E reitero o pedido de realização de perícia, pois que tem prejudicado o julgamento pelo licenciamento probatório decorrendo do indeferimento de produção de prova pericial, conforme reproduz abaixo os excessos. Alguns pequenos destaques recorrentes sequer foram orientados a sair da legislação vigente sobre o tema, ferindo o princípio da dupla visita, da fiscalização. Denuncia-se que o indeferimento da prova pericial ela está novamente requerendo. O lançamento fiscal decorreu de absoluta presunção. Os próprios valores indicados no lançamento não foram acompanhados de cálculos aritméticos, nem tampouco demonstrados os índices de utilização da taxa de juros. Julgamento proferido resta prejudicado pelo licenciamento probatório decorrente do indeferimento de produção de prova pericial e efetuada a acumulação indevida de multas em face das supostas infrações e a capitalização dos juros. Passo por voto, presidente. Instalação orientadora das microempresas e EPP dupla visita. Recorrente sustenta a nulidade do lançamento por suposta inobservância ao artigo 12 da Lei 9841. Há que se observar que a referida lei foi revogada pela Lei Complementar 123 de 2006, sendo que o revogado artigo 12 foi reproduzido no artigo 55 da nova legislação. Ocorre que tal dispositivo trata da fiscalização orientadora para microempresas e empresas de pequeno porte, em relação a aspectos trabalhistas, meteorológicos, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo. Observe que o parágrafo 4 a ser reproduzido é taxativo a disciplinar, que esse dispositivo não se aplica ao processo administrativo de fiscalização de tributos. Sem razão, portanto, a recorrente contra tais alegações, conforme decidido já no julgamento de piso. Solicitação de perícia e mérito. No que tange alegações de nulidade, cessamento de defesa, como pontuar que a notificação se revertiu todas as formalidades previstas no artigo 10 do decreto 70235, e o artigo 59 do mesmo decreto só aponta somente 2 vícios que não foram verificados. Por outro lado, é fato que todas as fases processuais preconizadas na norma foram observadas, pois antes mesmo da autuação foi concedido ao contribuinte o direito de contribuir para a fiscalização. Já na fase impugnatória, a autuada requereu a realização de perícia contábil, com os mesmos argumentos ora expostos. Todavia, quando apreciou a impugnação, a autoridade julgadora indeferiu o pedido, por entender desnecessária, ao não vislumbrar nos autos nenhuma razão para atendimento do pedido. Instrui a recorrente contra a tal entendimento e ratifica o pedido. Determina o artigo 16, inciso 4 do decreto 7235, que a impugnação deve mencionar as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que justificam com a formulação de quesitos. Ocorre que a autuada limitou-se a requerer a realização de perícia contábil, matemática e financeira, sob sigilo a afirmação de que o lançamento é decorrer de absoluta presunção. Não há indicação de perito, quesitos e principalmente apontamento de reais motivos justificadores da perícia requerida, além da alegada e não justificada presunção do lançamento. Tampouco é indicado algum ponto de divergência ou que necessite de parecer técnico especializado. Qualquer indicação de divergência ou pontos conflitantes a ser esclarecidos pelo perito. Deve de pronto ser rechaçada. Mais à frente, a autuada se limita a impugnar os valores por entender imprescindível a realização de perícia para conferir o trabalho da fiscalização. Assim sendo, em consonância com a decisão de piso, indefiro o pedido de perícia, reiterado no recurso sobre análise por considerado desnecessário pelos motivos expostos, e nos termos do artigo 29 do decreto 7235, que permite a autoridade julgadora, na apresentação das provas, formar livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia e diligência que entende desnecessário. Multa acumulada com juros e aplicação da taxa Selic. A multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão legal. A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência de situação descrita na lei, cabe à autoridade proceder ao lançamento, estando assim correto o procedimento de cobrança da referida multa. Também não deve ser catada alegação de caráter confiscatório, assim como da impossibilidade de acumulação de multa e juros. Aqui eu cito a súmula CAF número 2, que é a observância obrigatória. Dessa forma, com a incidência dos juros moratórios, temos também a súmula CAF número 4. Devidos, portanto, os juros na exata forma quando lançados e, mais uma vez, improcedente de impugnação. Antes exposto, voto por conhecer do recurso voluntário no mérito para negar o provimento. O voto, senhor presidente. Ok. Dúvidas? Passar a votação, então. Martim? Acompanho. Ricardo? Acompanho. Mila? Também. Acompanho. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente.
Eu também acompanho, então ficou negar para só ver uma coisinha rapidinho aqui. Não tem período decaído, não? Porque tá aqui, tô vendo pelo período de apuração que está no cabeçalho, 98, né? No julgamento de piso, ele não ratificou, não reiterou não, o pedido. Não. Já foi reconhecido no julgamento de piso, né? Tá. E ele não trouxe esse argumento novamente. Mas ele poderia conhecer de qualquer forma. Não, de ofício, né, Mário? Você mesmo já trouxe de ofício várias vezes. É considerado 5 anos. Oi? Foi julgado no julgamento de piso, considerando 5 anos, com base no 150, parágrafo 4º. Já foi julgado, tinha que considerar já. Então tá ótimo. O relator lá em cima falando lá aqui. Colocou ali, né? Tá certo. Então tá, eu também acompanho, então ficou negar provimento do recurso, vamos passar ao 120... 130. 30, né? Isso. Então, item 130 da pauta, contribuinte Alarme SAT, Sistema Integrado de Segurança Sociedade Civil Limitada. Trata-se de crédito tributário lançado contra pessoa jurídica em valor de R$ 128.576, relativo à retenção de 11% que é autuada. Tomadora do serviço deixou de efetuar conforme a de prestação de serviços discriminados em anexo, ao referido relatório. Período de 2003 a 2005, os principais procedimentos realizados pela autoridade fiscal lançadora, em conclusões, encontram no relatório fiscal de notificação de lançamento, nos seguintes termos: emissão de notificação de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra e empreitada pelas empresas prestadoras contra a Alarme 7, conforme levantamento R2 e AR11, não foram destacados por essas prestadoras de serviço os valores, vou aumentar a letra aqui um pouquinho, que está ficando pequena, os valores da retenção de 11%. Não foram também retidos nem recolhidos tais valores da Seguridade Social conforme GPS, mediante GFEP em nome das empresas prestadoras, como é responsabilidade da empresa tomadora do serviço. Os valores foram verificados pela fiscalização por meio dos livros Diário e Razão do período e pela análise das notificações de serviço emitidas pelas prestadoras. No levantamento R2 a R11, retenção de 11%, os valores foram verificados pela fiscalização por meio das razões das contas de despesa do período, a planilha anexa e pela análise das notificações apresentadas. A LabSat não apresentou nenhum contrato de prestação de serviço e não forneceu qualquer esclarecimento adicional à fiscalização, à exceção da prestação de serviço da empresa RTH Planilhamento e Digitação. O senhor Roberto Everaldo, o senhor fulano aí, contador da LabSat e sócio da RTH, confirmou a prestação do serviço de digitação e planejamento e afirmou que não efetuou destaque nas notas fiscais por desconhecimento da legislação. A despeito da situação das demais prestadoras, foi possível constatar de forma cabal a natureza desses serviços efetuados, bem como realizar o enquadramento da situação, fato da prestação de acordo com o rol de atividades sujeito à retenção prevista na legislação, conforme segue. Essas empresas realizam serviços de instalação e manutenção de alarmes monitorados e controles eletrônicos, configurando empreitada de serviço de construção civil, previsto no artigo 145, inciso 3º, da INSRP 03, cuja especificação está definida em seu anexo 13. Aqui ele está discriminando os serviços aqui. A Prova Service. Esta empresa realizou serviços de encaminhamento e distribuição de faturas e documentos. Documentos mediante cessão de mão de obra. Então, são duas categorias, são 3 empresas, na verdade, 3 tipos de serviços que ele tomou. Um de planejamento do contador, essa outra que é o serviço de instalação e manutenção, e essa terceira que é o serviço de cobrança. A oportuna reprodução de par do voto proferido no julgamento de piso, por ser replicado pela recorrente. Segundo a fiscalização, a impugnante não apresentou nenhum contrato de prestação de serviço e não forneceu quaisquer esclarecimentos em relação à exceção da prestação de serviço da empresa RTH. O contador da Alarme SAT confirmou a prestação de serviço de digitação e planeamento e afirmou que não efetuou destaque de 11% nas notas por desconhecimento da legislação. Assim, diante do que dispõe os atos normativos aplicáveis no caso presente, e tendo em vista a não apresentação dos contratos de prestação de serviço e o não fornecimento de esclarecimento, a fiscalização resta concluir que foi correto o procedimento fiscal, pois o lançamento foi lavrado no estrito cumprimento do dever legal diante da constatação de fatos geradores sem o correspondente recolhimento. Foi apresentada a impugnação, a autuada alega
sua não sujeição no polo passivo da obrigação tributária lançada, por quanto os serviços que lhe foram prestados não são realizados mediante cessão de mão de obra, e requer a realização de prova pericial para determinação da efetiva natureza dos serviços desenvolvidos pelas empresas emissoras das notas, que embasaram a lavratura da presente NFLD. Eu reproduzo algumas partes aí da impugnação e destaco: as notas fiscais que instruem a presente NFLD não caracterizam a cessão de mão de obra, ainda que o trabalho seja desenvolvido nas dependências da contratante, pois os trabalhadores se mantêm subordinados à prestadora de serviço e não à tomadora impugnante. Foi mantido o lançamento no julgamento de piso. A contribuinte interpôs recurso voluntário, onde ratifica todos os argumentos articulados na impugnação, cita os julgados e jurisprudência administrativos judiciais, discorre sobre o fato de não ter apresentado os contratos formais, assim como também não ter prestado esclarecimentos, o que afirma não autorizar a consideração de cessão de mão de obra. Ao final, alega não restar evidenciada na notificação fiscal a presença de todos os elementos que integram a definição de cessão de mão de obra, entendendo-se fazer presente a caracterização de vício formal e insanável, acarretando cesseamento do direito de defesa do sujeito passivo. Aqui eu reproduzo parte da impugnação do recurso e, se me permitir, eu passo para o voto. Conforme relatado no recurso voluntário, a autuada alega a sua não sujeição no polo passivo da obrigação tributária lançada, sob o fundamento de que os serviços que lhe foram prestados não são realizados mediante cessão de mão de obra. Argumento que o enquadramento de serviço da modalidade de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra demanda ser imprescindível que o prestador tenha colocado segurados à disposição do tomador, que tais segurados fiquem à disposição nas dependências do tomador ou nas de terceiros e que realizem serviços contínuos, repetidos, periódicos, sistematicamente, relacionados ou não com as atividades normais da empresa, sendo que a satisfação de tais requisitos deveria estar demonstrada no relatório fiscal da notificação, sob pena de não se poder afirmar com segurança que a prestação se deu na modalidade de encomenda. Afirma que, em nenhum momento, o agente solicitou a recorrente esclarecimentos ou contratos dos demais fornecedores, a fim de verificar a natureza e a forma dos serviços descritos nas notas fiscais. Assim, não havendo nos presentes autos tal evidência, não seria possível, com base nas informações contidas no relatório fiscal, concluir acerca da configuração ou não da cessão de mão de obra, o que se caracterizaria como vício formal insanável, acarretando o cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, motivador de sua nulidade. No que tange a alegações de nulidade e cerceamento de defesa, cumpre pontuar que a notificação revestiu todas as formalidades legais previstas no artigo 10 do decreto 7235, que trata do procedimento administrativo tributário. Saliente que o artigo 59 procura apenas 2 vícios insanáveis não verificados. Diferentemente do que alega a recorrente, encontra-se anexado aos autos, folha 42, o termo de intimação para apresentação de documentos TIAD, datado 18 de maio de 2007, e recebido pelo sócio-gerente da contribuinte, Sr. Gleicio Márcio Simões, conforme atesta a declaração de recebimento constante no próprio termo. Em tal documento é solicitada a contribuinte, entre outros, a apresentação dos contratos com as empresas prestadoras de serviços constantes em planilha anexa. Na referida planilha anexa são relacionados os seguintes prestadores. Aqui eu estou relacionando exatamente aqueles que foram objeto do lançamento. Portanto, o referido termo de intimação não deixa qualquer dúvida de que a autuada foi efetivamente solicitada a apresentar os contratos por ela firmados com as empresas prestadoras de serviços objeto da presente autuação, conforme a tabela acima reproduzida anexada à referida intimação. Assim, posto que cabalmente provado, totalmente despropositada a afirmação constando o recurso de que, em nenhum momento, o agente solicitou a recorrente esclarecimentos ou contratos dos demais fornecedores, a fim de verificar a natureza e a forma dos serviços destinados aos CAIs. Deveria contribuir ao discordar da autuação apresentar no momento oportuno, qual seja da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de alteração dos valores lançados ou eventuais fatos desconstitutivos. Diferentemente, limitou-se a alegações genéricas no sentido de que os contratos firmados com as referidas empresas referem-se a meras prestações de serviço, sem qualquer elemento probante, optando, mais uma vez, pela não apresentação dos respectivos contratos, como forma de desconstituir as alegações constantes do lançamento fiscal. Consonante apontado no relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora, a obrigação de retenção das contribuições relativamente aos contratos da hora sob análise enquanto disciplinada nos seguintes comandos da normativa SRP 3, vigente à época da ocorrência dos fatos. Portanto, o serviço contratado pelo autuado, conforme discriminados no relatório fiscal, encontra-se textualmente previsto nos comandos da norma acima reproduzidos, como situação ensejadora de retenção. Ora, se a autuada alega incorreções quando a interpretação dada com relação à natureza dos contratos firmados,
com seus prestadores de serviço, essas dúvidas deveriam ter sido objetivamente apontadas e provadas no momento da impugnação, mediante a apresentação dos respectivos contratos. Caberia, assim, ao autuado distribuir sua defesa, juntamente com o tipo de fato de direito, com os documentos que respaldassem as afirmações ou entendessem pertinentes, a sua comprovação conforme disciplina dos dispositivos legais, assim reproduzidos. Considerando o fato já apontado no julgamento de piso que a autuada não trouxe à baila nenhum elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a representação da autoridade fazendária, com especial destaque para a não apresentação em nenhuma das fases do procedimento dos contratos de prestação de serviço solicitados durante a ação fiscal, deve, assim, ser mantida a legislação. Ante todo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito para negar o provimento. Dúvidas, senhores? O Leonardo está fora, né? Acho que tem que aguardar ele voltar. Ouviu o Leonardo? Leonardo? Alô? Ok, estou acompanhando. A imagem está congelada. Mas está tudo ok aqui, estou lendo. Tá lendo? Tá, a gente vai prosseguir, mas depois você acerta a tua imagem. Você está ouvindo então, né? Tô. Você não está me vendo, não? Não, a gente está te vendo, mas está congelado. Leonardo, tenta sair e voltar, só para atualizar ali. Melhorou? Voltou? Agora sim. Então, a proposta do relator é negar provimento ao recurso. Martim, como voto? Eu acompanho o relatório. Ricardo? Acompanho o relator. Mila? Também. Caio? Acompanha o relator. Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou negar provimento também para o item 130 da pauta. Doutor Mário, pode passar o 131, por favor. Obrigado, presidente. Os itens 131, 132 e 133 referem-se a aviso de regulação de obra, o ARO, e são lançamentos a contribuição patronal, o segurado e terceiros. É o mesmo lançamento, os mesmos fatos, o mesmo termo de encerramento, e refere aos três em três autos distintos, tá? Então, eu vou começar pelo 131, que é a parte patronal. E o 132 e 33, depois eu abro lá rapidamente, mas os argumentos e elementos são os mesmos. E aí eu peço para dar uma lida mais tranquila aqui, porque são três, para deixar bem claro aí os argumentos. Então, aviso para a regulação de obra, né? Lançamento de contribuições sociais previdenciárias, o item 131, então, Fábio Rainho de Oliveira, pessoa física. Lançamento de contribuições sociais previdenciárias devido à execução de obra de construção civil e não declaradas em GFIP, no valor de R$ 47.842. Trata-se da cota patronal, lançada a líquida de 20%, e mais o GILRAT. Foram também lavrados os seguintes autos de infração. Aqui eu já estou remetendo aos outros dois, a cargo dos empregados, que é a DEBCAD 37.37.5332, e a outras entidades terceiros, a DEBCAD 37.37.5340. O contribuinte foi intimado, através da Teo de início do procedimento fiscal, a apresentar os documentos relacionados com a construção em pauta, para que, no caso de alguma divergência dos termos em que foi emitido o citado ARO, né, o aviso de recebimento de obra, de regularização de obras, fosse o mesmo retificado ou confirmado suas informações. Como não houve apresentação de qualquer documento por parte do contribuinte, ratificamos o cálculo constando o referido documento, o qual foi efetuado por aferição indireta com base na área construída. Isso aí é a descrição da autoridade fiscal. Inconformado com o lançamento, o autuado apresentou efetivamente impugnação. Alegou preliminar de decadência. Cabendo ao interessado a comprovação, eu estou reproduzindo aqui literalmente, que o direito da Receita Federal do Brasil apurar e constituir créditos relacionados a obras de construção civil extingue no prazo decadencial previsto na legislação tributária, cabendo ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência, conforme disposto no artigo 390 da IN 971/2009. Alega que o imóvel objeto do auto de infração é localizado na rua 15 de novembro, número 32, e conforme informações obtidas junto à Prefeitura
de Catanduva, que é o local do imóvel, né? Que, por se tratar de pessoas de direito público, seus informes são regidos de fé pública. Convém informar que o imóvel, constando o endereço da obra, Rua 15 de novembro, número 32, objeto da autorização, é resultante da unificação de 3 imóveis. Aí ele faz uma planilha imóvel 1, 2, 3, um na Rua 15 de novembro 32, o outro na Rua 15 de novembro 52 e o outro na rua, na esquina, né, que é a Rua Tafix Sobia, número 5. A área dos imóveis. Ele cita aqui na primeira 539 e uma área construída de 190, no outro área do terreno 965, área construída de 180, e o outro ele não cita a área, somente a área construída. Aí ele começa a especificar, porque ele quer demonstrar a decadência, que o imóvel número 1 for adquirido em 25 de maio de 2005, pelo impugnante, já com a casa residencial construída com vários cômodos. Tal imóvel acha-se cadastrado na Prefeitura de Catanduva e já no exercício 2005, com área do terreno de 539 metros quadrados e área construída de 190 metros quadrados. Que o imóvel de número 2 é adquirido em 2005, também pelo impugnante, já com casa residencial construída com vários cômodos. Tal imóvel acha-se cadastrado na Prefeitura de Catanduva e já no exercício 2005, com área de terreno de 816 metros quadrados e área construída de 185. E o imóvel de número 3 possui uma área construída há mais de 5 anos de 77 metros quadrados. Que o auditor descontou da área a regularizar a área construída alcançada pela decadência, mencionada no imóvel de número 1, que seria essa área de 190 metros quadrados, foi considerado pela auditoria. Que, da mesma forma, tratando de imóvel unificado, é legítimo que as construções também alcançadas pela decadência dos imóveis número 2 e número 3, de áreas 185, 63 e 7710, também seja excluída da tributação. Que a presente obra foi enquadrada de ofício como acréscimo, isso aí é outra tese dele, a presente obra foi enquadrada de ofício como acréscimo patrimonial, salas e lojas, com valor do cubo avaliado em 905,63 o metro quadrado. Por se tratar de um depósito de materiais de construção, com instalações rústicas e acabamentos simples, no único pavimento, obviamente que a avaliação dos títulos com para essa categoria geral resulta em superavaliação do custo de construção. E nessa oportunidade, desde já, a postura pela juntada posterior de novos elementos de prova, para corroborar suas alegações. A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade de piso. O contribuinte interpôs recurso voluntário, articulando os seguintes argumentos. Demonstrou com clareza que sobre os 3 terrenos haviam edificações que foram aproveitadas para a reforma e construção de um único imóvel, que é edificado sobre a área dos 3 imóveis. Que junto à Prefeitura do município, por um lapso de cadastro, os imóveis constam separadamente, enquanto a obra claramente está amparada pelas áreas dos 3 imóveis. Impossível que uma área de construção de 881 metros quadrados constasse apenas do imóvel da Rua 15 de novembro, que possui área de 539. Para tanto, junta cópia das matrículas dos imóveis que bem demonstram que sobre os mesmos existiam áreas construídas, tão antigas que é impossível a Prefeitura precisar as mesmas, pois as referidas áreas construídas não constam de seus cadastros. Portanto, deve prevalecer o quanto que consta da planta inicial aprovada junto à municipalidade. As provas estão claras nas matrículas dos imóveis em questão, onde consta que sobre os mesmos existiam construções e que não declinaram as metragens construídas. Mas como poderia o recorrente construir uma área de 801 metros e um imóvel com 539? Exatamente o imóvel da Rua 15 de novembro 32. Cabe, portanto, a revisão da decisão guerreada, buscando aferir exatamente o quanto que o recorrente é devedor junto à Receita Federal. Passo por voto, presidente. Nos termos relatados, a única contestação apresentada pelo contribuinte em seu recurso refere-se ao pedido de reconhecimento de que a obra, objeto do presente lançamento, teria sido realizada na área dos 3 terrenos, por ele descritos, e não apenas do imóvel de número 32 da Rua 15 de novembro, de forma a se reconhecer a decadência das construções pré-existentes dos demais imóveis que compuseram a nova obra. Para tanto, informa ser proprietário dos 3 imóveis que se encontram pela face lateral com outro imóvel de sua propriedade. Entende ter demonstrado com clareza que sobre os 3 terrenos haviam edificações que foram aproveitadas para a reforma e construção de um único imóvel, edificados sobre a área dos 3 imóveis, apesar do fato de que, junto à Prefeitura do município, por um lapso de cadastro, os imóveis constam separadamente, enquanto a obra claramente está amparada pelas áreas dos 3 imóveis. Requer assim a correção do lançamento, por entende que, da mesma forma que a autoridade escalacionadora descontou a área construída pela decadência do imóvel da Rua 15 de novembro 32, tratando do imóvel unificado, é legítimo que as construções também alcançadas pela decadência dos imóveis das ruas
15.952 e da Rua Taufik Sofia 5, também ser excluída a tributação. Conforme apontado no julgamento de piso, analisando a documentação constante dos autos, verifica que o autuado não logrou isso em comprovar suas alegações de que a obra de construção civil em apreço refere aos 3 imóveis citados. Destaque-se inicialmente o fato de não ter sido juntada cópia da matrícula de unificação à fusão desses 3 imóveis, os quais afirma ter sido realizada a construção, nos termos do artigo 234 da Lei de 6.015, que dispõe sobre registros públicos. Nem qualquer outra documentação que faça prova do alegado. Por outro lado, a certidão relativa ao imóvel da Rua 15 de novembro de 52 não dá conta de qualquer tipo de obra realizada sobre o mesmo, em que pese extraída em 17 de 12 de 2010, ou seja, após a emissão do habites da construção, datado de 28 de 9 de 2009, não tendo sido sequer apresentada a certidão do imóvel da Rua Taufik Sofia, número 5. Também é fato que as certidões apresentadas não podem atestar efetivamente a existência de quaisquer construções dos terrenos na data decorrente dos fatos geradores do projeto de lançamento. Apenas referenciam a existência de área construída em passado remoto, que tanto poderia ter sido aproveitada na obra nova, ou mesmo demolida para execução de nova construção. Caberia, se ao interessado, trazer elementos que evidenciassem a real situação ocorrida, ou nos eixos do qual não se desincumbiu. No outro giro, deve ser ratificado o registro constante do acordo e o recorrido, de que, mesmo que comprovada a unificação dos imóveis, caberia ainda ao contribuinte juntar aos autos documentos hábeis e idôneos para comprovar o término de cada obra nas datas que aponta, em conformidade com o que dispõe o artigo 390, parágrafos 3º, 4º e 6º da INRFB 971. Deveria o autuado desde a impugnação ter instruído sua defesa com os documentos e provas que entendesse fundamentais para dar suas alegações. Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para discutir o trabalho de auditoria realizado correto, portanto, na atuação. Por exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, presidente. Ok. Dúvidas? Martim, como vota? Com o relator. Acompanho o relator. Mila, Acompanho também. Caio, Acompanho o relator. Leonan, Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Então, ficou negar provimento ao recurso para o item 131, item 132, com a palavra, doutor Mário, também é o mesmo contribuinte. São os mesmos elementos. Posso fazer uma leitura rápida do voto, se for o caso? É a mesma coisa. Nos termos relatados, a única consideração apresentada em seu recurso refere ao pedido de reconhecimento de que a obra objeto do presente lançamento teria sido realizada nas áreas dos 3 terrenos por ele descritos, não apenas do imóvel de 32, de forma a se reconhecer a decadência das contribuições pré-existentes dos demais imóveis que compuseram a nova obra. Fechando aqui, deveria o autuado desde a impugnação ter instruído sua defesa com os documentos e provas que entendesse fundamentar. Esse lançamento refere-se para terceiros, o INCRA, Sala de Educação, INCRA, Senai, SESI, SEBRAE. Específico em relação às contribuições, não, né? É só em relação aos fatos mesmo. Os argumentos são os mesmos. Deixa eu fazer a leitura aqui. Não precisa ler, é só afirmar. Ok, sim. A única consideração apresentada se refere ao pedido de reconhecimento de que a obra objeto do pleno lançamento tenha sido dado na área dos 3 terrenos. E não, como ele não apresentou elementos que comprovassem tal afirmação, né, e corroborado com aquelas informações que não há unificação de cadastro da prefeitura, eu estou votando pelo negar o provimento. Ok, esse foi o 132, né? Isso. Foi terceiros. Bom, fazer a votação. Martim? Acompanho o relator também. Ricardo? Acompanho. Mila? Bem. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Fica negar provimento. O item 133, ainda o mesmo contribuinte, Fábio Rainha. Por favor, tutor. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Então, o mesmo contribuinte, o mesmo fato gerador, que é o aviso de regularização de obra, sem atendimento da intimação. Refere-se às contribuições sociais previstas no artigo 20 da Lei 212, contribuição dos segurados, empregados, trabalhadores temporários e avulsos.
Ok? Então, essa é a outra NFLD. O lançamento é o mesmo, né? O contribuinte alegou novamente preliminar de decadência e apresentou aquela tabela com os imóveis 1, 2, 3, afirmando que havia áreas construídas não somente no imóvel 1, que foi considerado pela auditoria, 190 metros quadrados de área construída. Ele requer que seja considerado também as áreas que ele alega construídas nos imóveis 2, de 185 metros quadrados, e imóvel 3, de 77 metros quadrados. A única alegação da defesa da impugnação é essa, foi mantido o lançamento e resignado o contribuinte depois recusatório articulando os seguintes argumentos. Aí os mesmos, né? Demonstrou clareza que sobre os 3 terrenos haviam edificações que foram aproveitadas para a reforma e construção do imóvel. O alvará de construção habites e demais resultados é possível com a área de 831 metros. Pelo exposto, mas pelo cuidado que é inerente aos novos juradores, é procedente da parcial da ação fiscal, é o que se requer ao recorrente, no sentido de que seja acolhido o presente recurso. Nos termos relatados, a única constatação apresentada pelo contribuinte de seu recurso refere-se ao pedido de reconhecimento de que a obra objeto do primeiro lançamento teria sido realizada na área de 3 terrenos, pelo todo descrito, e não apenas na área do imóvel número 32, de forma a se reconhecer a decadência das contribuições. Conforme apontado, analisando a documentação constante dos autos, verifica que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações de que a obra de construção e a preço refere-se aos 3 imóveis citados. Pelo exposto, meras alegações acompanhadas de provas não são suficientes para desconstruir o trabalho de auditoria. Correta, portanto, a autuação. Voto por conhecer do recurso no mérito, negar e provimento. Ok, passar a votação então. Martim? Eu acompanho. Ricardo? Ricardo? Me congelou. Ricardo, tá ouvindo? Eu acho que não. Ele caiu. Ele se mexeu, mas parou. Pois é, ele se mexeu. Eu não diria se ele caiu ou não. Caiu. Vamos esperar um pouquinho ele retornar, então. Agora, Ricardo. Ricardo, quando estiver aí, por favor. Aí, Ricardo. Está congelado ainda. Ouvido? Ouviu? E acompanha? Caiu de novo. Muda a configuração. Acompanha? Ok, conseguiu ouvir que ele acompanha. Ludmila? Eu acompanho também. Ouvimos, Ricardo. Ouvimos que você acompanha. Obrigado. Caio? Acompanha o relator. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanha. Então, também para o item 33, se não me engano, né? Foi negar provimento ao recurso. Passando agora ao 134, agora com recorrente potencial RH. Doutor Mário. Obrigado, presidente. Item 134, potencial RH, treinamento limitado. Eu faço uma observação aí que não conta no voto. Trata-se de procedimento decorrente de pedido de restituição de contribuição previdenciária, não há lançamento de tributo, apenas o indeferimento do pedido. Então, aqui é só uma multa, por isso com meio de obrigação acessória, ok? A contribuinte requereu a restituição de valores que foram retidos e valores superiores à contribuição previdenciária devida no período de março a julho de 2008, sob alegação de valor excedente das retenções sofridas sobre os nossos CAIs de prestação de serviço em relação ao valor devido sobre a fonte de pagamentos. Foi solicitado à requerente a apresentação de diversos documentos relacionados ao referido termo. Atendida a intimação, em continuidade aos trabalhos de análise, foi constatada a precariedade dos registros contábeis do contribuinte. Livro diário e razão, pois a movimentação bancária relativa ao ano 2008 não havia sido registrada contabilmente. Deferido o requerimento de restituição, por se entender que, como o contribuinte não registra contabilmente todos os seus atos administrativos, no caso em questão, ocorreram diversas omissões de cheques que não foram contabilizados,
de forma que não é possível conhecer a motivação e os beneficiários dos cheques emitidos. Procedida a presente autuação para lançamento da multa pela apresentação de livros diário e livro razão que não contém todas as operações relativas ao exercício da empresa, ao omitir nos meios a informação verdadeira, qual seja a sua movimentação bancária. A contribuinte apresentou impugnação de alega que, por ser optante pela apuração do RPJ com base no lucro presumido, não estaria obrigado. Eu vou secar mais no voto, que é por isso que eu estou fazendo mais rapidamente aqui. A impugnação foi considerada tempestiva, mas o lançamento foi mantido pela autoridade julgadora. Resignada, ela apresentou o recurso, onde ratifica os argumentos articulados na impugnação, né, novamente reiterando que estaria dispensada a escrituração contábil por ser optante pelo lucro presumido no período. Ao final, solicito o acolhimento de suas razões e consequente reforma da decisão de piso, dando provimento ao recurso e requer o cancelamento da fiscal. Passo por voto, presidente. O recurso da contribuinte limita-se a reiterar as alegações constantes da impugnação no sentido de que, por ser optante pela aplicação do RPJ com base no lucro presumido, não estaria obrigado à escrituração do livro diário e razão, nos termos do artigo 45, parágrafo único, da Lei 8981, de 95, desde que mantivesse o livro caixa com a escrituração de toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária. Entendo que a questão da infração estrangeadora da multa foi subsidiariamente tratada na decisão do autoridade de piso, nos seguintes termos. Em sua defesa, a empresa transcreve o disposto no parágrafo 1 do artigo 45 da Lei 8791, na verdade é 89, que estabelece que a pessoa jurídica habilitada pelo regime de tributação com base no lucro presumido não é obrigada a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, desde que mantenha o livro caixa. Conforme consulta realizada no sistema informatizado da Receita Federal, verificou-se que a empresa era optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido no ano de 2008, em que pese a princípio o contribuinte ter escriturado o livro caixa para o ano de 2008, o que, acaso comprovado, o desobrigaria de manter a escrituração contábil no sistema da legislação comercial, tal fato por si só não tem o condão de afastar o cometimento da infração objeto presente aí, pelos motivos assim demonstrados. Apesar de alegar ter escriturado o livro caixa de 2008, não apresenta a escrituração no decorrer do procedimento fiscal que foi submetido. A interessada apresentou tão somente, dentre outros documentos, o livro diário e livro razão do ano 2008. Caberia ao contribuinte, por ser de seu interesse, apresentar espontaneamente o livro caixa de escrituração, uma vez ciente de que o resultado do procedimento a que estava sendo submetido iria subsidiar posterior decisão nos autos do processo relativo à restituição. E diz que a empresa, ao preencher o item 22 do formulário de requerimento de restituição de retenção, expressamente afirma possuir contabilidade regular, que confirma a obrigação de escriturar nos termos legais. No entanto, não foi o que se constatou. A própria empresa reconhece em sua defesa que houve omissão quando da escrituração do livro diário e razão. Tem-se que tal afirmação acaba por prejudicar a alegação de defesa de que a contabilização do livro diário e razão foi feita a fim de demonstrar a existência de valores a serem restituídos. Ora, não faz sentido afirmar que mantém contabilidade com o intuito de demonstrar a existência de valores a serem restituídos, se esta mesma contabilidade não se presta para tal fim. Consoante despacho do julgamento de piso, destacado no julgamento de piso, a própria autuada reconhece na impugnação apresentada que, de fato, houve omissão quando da escrituração do livro diário e razão. Eis os exatos termos de tal afirmação, conforme o seguinte a ser extraídos da impugnação, especificamente na folha 112. Corrigi um aqui. A contabilização do diário e razão foi feita a fim de demonstrar a existência de valores a ser restituídos. Reconhecemos que houve omissão quanto à escrituração do livro diário e razão. Entretanto, a falta da contabilização da conta bancária não gerou qualquer dano ao físico, conforme demonstrado através do livro caixa anexo. Nesses termos, é certo que, de fato, a recorrente deixou de incluir em sua escrituração do livro caixa, do livro diário, aqui do livro razão, desculpa, gente, do livro razão, e do livro diário, a correspondente movimentação financeira do período objeto do lançamento. Resta definir se, de tal omissão, caberia o lançamento da multa no objeto do presente recurso. Alega a contribuinte em sua defesa que estaria dispensada a escrituração contábil pela inteligência do parágrafo único do artigo 45 da Lei 8981 de 95. Aí eu reproduzo o termo da lei que falou, a pessoa de direito habilitada à opção de tributação com base no presumido deverá manter a escrituração contábil. Parágrafo único. O disposto no inciso primeiro não se aplica à pessoa
que, no decorrer do ano calendário, mantiver livre caixa, no qual deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária. Conforme assim demonstrado, foi alegado pelo autuado em sua opinação que a contabilização do diário razão foi feita a fim de demonstrar a existência de valores a serem restituídos. Ou seja, em que pese ser optante pela apuração do RP com base no lucro presumido, a requerente optou por manter a escrituração contábil e, mais, apresentou a escrituração de prestação tributária, com o intuito de provar o que entendia de direito de receber. Aqui eu passo um pouquinho para a questão da formalidade. Ó. A resolução CFC 1330/2011, que aprovou a interpretação técnica geral, ITG 2000, escrituração contábil, determina o livro diário e razão. O livro diário deve ser lançado em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência ao documento probante de todas as operações ocorridas, e quaisquer outros fatos que comprovem variações pertinentes. No mesmo sentido, o artigo 1184 do Código Civil. No diário serão lançados com individualização, clareza e caracterização do documento repetitivo, dia a dia, por escrito direto ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. Conforme destacado no julgamento de piso, não faz sentido ao autuado afirmar que mantém a escrituração contábil com o intuito de demonstrar a existência de valores a serem restituídos. Mas essa escrituração não se presta para tal fim, por não obedecer às normas e princípios contábeis, ao não demonstrar todas as operações ocorridas relativas ao exercício da empresa, principalmente operações relativas à sua movimentação financeira. Ao optar pela manutenção da escrituração contábil e apresentar à autoridade fiscal, em substituição do livro caixa, por óbvio que tal escrituração deveria ser regular e de acordo com as normas e princípios contábeis. Não se pode admitir que a existência de uma contabilidade que não atenda às normas contábeis. Não pode uma contribuinte apresentar a sua escrituração contábil e, quando questionada por não atender às normas, simplesmente demandar que tal escrita seja desprezada. Assim, ao se utilizar de tal escrita para pleitear direitos junto à administração tributária, uma vez constatado inconsistência e irregularidade nos livros, cabe à autoridade fiscal, por dever de ofício, posto que vinculado à sua atividade, proceder ao lançamento da devida penalidade imposta pela lei. Correto, portanto, o procedimento adotado pela ação e sem razão a recorrente quanto à sua resignação. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar o provimento. Ok, eu não sei se o Leonan, né, que tem um posicionamento em relação a essa matéria, quer fazer algum apontamento. Eu não sei, eu tenho uma dificuldade aqui, Mário, porque, na verdade, é o seguinte, em momento nenhum o contribuinte foi intimado a apresentar livro caixa, né? O relatório fiscal aqui, está na folha 7, tem aqui no item 4 do relatório fiscal, está escrito aqui que ele foi intimado a apresentar o livro diário e razão. No curso do procedimento fiscal, ele não foi apresentado, o padrão de intimação fiscal que eu conheço, tá? Não sei como é que se faz na Previdência, mas no imposto de renda, se pedir o livro diário e razão, ou caixa, caso fosse optante pelo presumido alguma coisa do gênero, né? Aqui, então, assim, ele não trouxe o diário e razão e tudo bem, não trouxe aqueles livros. Se ele fosse optante pelo presumido, como é que ficaria essa situação aí? Quer dizer, ele tem que adivinhar que ele não era obrigado a apresentar, pela legislação, ele não era obrigado a apresentar esses livros, que é a ativação. Ele deveria ter explicado, segundo você, ele deveria ter, ter respondido, mas está me apresentando uma coisa que eu não tenho, que eu não sou obrigado. Tipo, pedir para vou pedir para uma empresa prestadora de serviço o livro de registro do ICM. Mas aí eu não tenho ICM porque eu não trabalho com esse livro contábil, então não vou apresentar. Então, assim, não sei, eu fico um pouco preocupado com isso, né? Porque, enfim, eu vou ouvir o Leonan aí, não sei se ele tem alguma questão para levantar. Não, o que eu entendi do voto do Mário, da exposição, é que, independente da questão de ele estar no lucro presumido e ter sido intimado para apresentar diário e razão, o que eu entendi foi que ele exibiu diário e razão, com erros. Quando é que ele exibiu? Foi isso, Mário? Não, foi o que eu entendi. Eu não vi o processo. Na leitura. Ele exibiu, ele recebeu a intimação e exibiu. Foi assim, Mário? Exatamente. Hoje já foi até votado aqui algo semelhante, né? Eu tenho essa posição. Ele é dispensado, mas ele não é desobrigado, ele não é impedido. Então ele pode optar, né? Porque a Lei 8981 fala que ele tem obrigado a legislação. Agora ele pode optar pelo livro caixa. Isso. Agora, se ele opta
o teu livro, a escrituração contábil, então ele tem que ter uma escrituração contábil regular. Ele não Isso, eu acho que eu entendi. Eu entendi o que esse livro que ele apresentou foram o Diário Razão ele apresentou ainda durante a fiscalização? Sim. Operação. Ele foi autuado justamente porque ele apresentou um Diário Razão que não trazia movimentação financeira. Foi falha minha aqui, eu tinha pensado que tinha apresentado o Diário Razão só lá na DR. Foi autuado pela apresentação do Diário Razão. Pela apresentação, o diário escriturado de forma incompleta. A lógica é essa, que eu sempre tenho trabalhado é isso. Ele está dispensado, nós julgamos isso aqui hoje já. Agora, a fato de ele estar dispensado não quer dizer que ele não possa ter. Né? Na verdade, toda empresa deveria ter, né, escrituração contábil. Agora, ele tem que obedecer aos autos contábeis, ele tem que ter, não é uma escrituração mais ou menos. Ele está desobrigado de apresentar para efeito de tributação do IRPJ. Agora, uma vez optando por ter, esse livro tem que estar de acordo com a norma. E ele apresentou para tentar receber uma restituição. Né, que ele entrou e apresentou a escrituração contábil dele. Ok. Não estou esclarecido aqui. Eu tinha feito uma confusão. Eu pensei que ele tivesse apresentado depois, mas no curso da fiscalização ele ainda trouxe. Então, aí ele meio que assumiu essa... E aí, ele poderia ter apresentado um livro de caixa e em momento algum ele apresentou também, né? Não, ele poderia não ter apresentado nada. Aí eu não sei se eu concordaria com o teu raciocínio, né? Se a fiscalização não tivesse, digamos assim, feito um pedido expresso pelo livro, possibilitado dele livro caixa, e ele não tivesse trazido nada, não sei, aí eu ficaria complicado, porque está se pedindo uma coisa que ele não é obrigado a ter. Mas aqui ele mesmo foi espontaneamente, trouxe um... Pode falar, ele trouxe espontaneamente um diário razão dentro do curso de procedimento fiscal. Esse diário razão tinha que estar em conformidade aí com as normas legais. Isso aí, aquilo aí eu concordo contigo. Mas, enfim, não, tudo bem. Vamos lá em frente, então. Alguém tem mais alguma colocação? Então, passar para a votação. Martin. Eu acompanho. Ricardo. Acompanho. Mila. Acompanho. Caio. Acompanho. Leonardo. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, por unanimidade, negar procedimento ao recurso. E vamos ao 135, Mário, por favor. 135? Espera que eu abri aqui. Ok, obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Item 135, então, empresa VIP Transportes Limitada. Uma observação que eu faço no início também, que eu não encontro no voto, CFL 35, processos principais, esse aqui é o lançamento relativo à observação de multa, né? Os processos principais todos já estão na PFL. A folha 96 dos autos aí está dando essa informação. Segundo, está dando um retorno aí, está fazendo eco tua voz, Mário, não sei o que é. Se está com alguma coisa ou outra ligada, está bem estranho. Tu está confundindo. Eu ia falar isso. Você fala, parece que está falando 3. Aqui, deixa eu ver, o meu está tranquilo. Às vezes passa um caminhão, uma moto assim. Aí está falhando também. Está dando... com eco. Continua eco? Não sei dizer qual é o motivo, não. Está claro. Ricardo caiu. Só verificar aqui a qualidade da gravação. De repente, eu vou pedir para o Ricardo também. O Ricardo está no iPhone, no celular, né? Eu acho que não tem, fica difícil. Não, tudo bem. Eu não estou aqui? Tá aí. É só porque talvez está um pouco difícil de entender o que o Mário está falando. Só ver, vamos dar uma checada a todo mundo a qualidade, só para ver se melhora, porque está por causa desse eco aí que está rolando. Senão, paciência, né? Acho que no celular não tem como melhorar. Enfim, Estou usando a qualidade ok aqui. Tá, mas você desculpa porque realmente às vezes você fala e a gente está querendo falar, mas é porque a gente não está conseguindo entender o que você fala, principalmente quando entra num debate, tá? Então, Vou falar mais pautado também. Podemos? Podemos. Então, é o item 135, né? A empresa VIP Transporte Limitada. Aqui por deixar de prestar informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da administração tributária. Eu tinha informado que a CFL 35 e os processos principais,
estão todos na PFN, tá? Tem um print na folha 96, tá? Então, esclarece a autoridade fiscal que, após a evidência intimada, a contribuinte deixou de apresentar à fiscalização os seguintes documentos e informações. São vários, ó. Comprovante de fornecimento de vale transporte, comprovante de fornecimento de vale refeição, regulamento da participação do PLR, informações contábeis em meio digital de acordo com o layout do MANAD, documento de suporte dos lançamentos contábeis referentes às contas relacionadas ao pagamento de salários, férias, 13º e rescisões, recibos fiscais referentes aos lançamentos contábeis, processos trabalhistas. Em decorrência de tais irregularidades, foi aplicada a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 212. Foi apresentada impugnação onde alega que entregou todos os documentos solicitados durante a ação fiscal, que os juros e multas disso são abusivos e questiona a utilização da taxa Selic para efeito de cobrança de juros moratórios. Foi mantido o lançamento pela autoridade julgadora de piso e apresentado recurso voluntário, onde ela volta a alegar que foram apresentados todos os documentos solicitados pela fiscalização, não havendo qualquer omissão da impugnante, e apresentar quaisquer documentos. É a base da... E o resto, ela se resignando quanto à possibilidade de cobrança de juros moratórios e multa de mora, e impossibilidade dos juros de mora incidente excederem 1%, apuração da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, e aí eu passo para o voto, presidente. Conforme relatado, o recurso da contribuinte limita-se a reiterar as alegações concerning a impugnação no sentido que teria entregue todos os documentos solicitados durante a ação fiscal, de que os juros e multas são abusivos e quanto à impossibilidade de utilização da taxa Selic para efeito de cobrança de juros moratórios. Alega ter entregue desses documentos solicitados. Entretanto, tal afirmação vai de encontro ao que consta no relatório fiscal da infração, folha 3364, lavrado pela autoridade lançadora, onde se afirma que, apesar de regulamento intimada, por meio de termo de declaração do dia 20/2 e dos termos de intimação para realização de documentos de folha de 11 de março e 24 de abril de 2008, não foram apresentados uma série de documentos e informações. Confira-se. Em ação fiscal nos contribuintes represos, em ação fiscal no contribuinte represo, o mesmo não apresentou a fiscalização, apesar de regular a intimação para tanto, através de termo de início e dos termos de intimação, tais os seguintes documentos e informações. Ocorre que meras alegações acompanhadas de provas não são suficientes para desconstituir o trabalho de auditoria fiscal realizado. Deveria o autuado, desde a impugnação, ter instruído sua defesa com os documentos e provas que entendesse fundamentar, conforme disciplina o artigo 15 e 16 da Decreto 70/2005. Assim como o artigo 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo fiscal. Dessa forma, o diagnóstico impugnatório, juntamente com as argumentações apresentadas, deveria todos juntar os elementos comprobatórios de sua alegação, o que significaria, no presente caso, os comprovantes de entrega de todos os documentos solicitados, ônus esse do qual não se desincumbiu. Correto, portanto, o procedimento, cabendo repisar o já afirmado julgamento de primeira instância, no que se refere aos argumentos apresentados como defesa. Quanto às GFIPs que teriam sido deletadas e que a apreciação desses argumentos resta prejudicada por total inadequação ao presente procedimento, uma vez que a autuação em questão decorre do fato de que a contribuinte deixou de prestar informações, apesar de formalmente intimada para tanto, e não por incorreções apuradas em GFIPs apresentadas. Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão legal, sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada, cabe à autoridade proceder ao lançamento, estando assim correto o procedimento. Também não deve ser acatadas as alegações da recorrente de inconstitucionalidade do lançamento, assim como da impossibilidade de multa e juros, de acumulação de multas e juros moratórios. Conforme demonstrado, os procedimentos adotados pela autoridade lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória pela autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, segundo o artigo 142 do CTN. Da mesma forma, quando incidente de juros moratórios sobre os débitos tributários, durante o período de inadimplência, temos a súmula CAF número 4. De resto, cabe esclarecer que a multa objeto do pré-lançamento não se trata de multa de mora, sim de multa específica, legalmente prevista pelo descumprimento de uma obrigação acessória, cujo lançamento atendeu a todos os preceitos normativos, não sendo passivo de reparos. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negado de provimento. Eu voto, presidente. Obrigado. Cachorro começou aqui a latir, mas parou. Alguma dúvida, gente?
Acho que está bem tranquilo esse caso, né? Vamos para a votação, então. Martim? Eu acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Acompanho também. Caio? Acompanho. Yonan? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator. Também acompanho, então ficou negar provimento ao recurso. Item 135. Vamos passar ao item 136, com a palavra novamente do doutor Mário, por favor. Obrigado, presidente. Item 136, contribuinte Alumínio Fuji Limitada. Traz de crédito tributário lançado relativo às contribuições sociais devido à Seguridade Social e a contribuições destinadas a outras entidades, terceiros, né? Somente essa é defendida no lançamento, só fazendo um registro aí antes. Período de abril de 2004 a 12 de 2005, os valores lançados foram extraídos das folhas de pagamento, GFIPs e livros diários dos anos de 2004 e 2005. Coisa da notificação deve ser relativa à folha de pagamento de salários pagos a empregados e pagamento de prolabore, assim como pagamentos efetuados a empregados sob o título de abono, Convenção Coletiva de Trabalho, CCT-ABO, cujos valores indevidamente não foram incluídos como salário de contribuição. A autuada apresentou impugnação onde não acontece o lançamento propriamente dito, quanto às diferenças de base de cálculo apuradas, e se limita a demonstrar inconformidade quanto à cobrança das contribuições destinadas ao INCRA, ao SEBRAE, assim como quanto ao rolamento de bens efetuado pela escalação e a incidência de juros de mora calculados pela taxa Selic, sobre os débitos lançados. Assim, deixa de se manifestar quanto aos débitos lançados provenientes das diferenças apontadas pelos dados relativos à folha de pagamento de salários pagos a empregados e pagamento de prolabore, assim como não se manifesta quanto à diferença apurada decorrente de pagamentos efetuados a empregados sob o título de abono no CCT. Vou corrigir depois, tem muito assim aqui. Então, na impugnação, ela falou: a impugnante é pessoa jurídica, no mês de março de 2008, recebeu a visita de escalação, ela fala, do direito, plenamente como deixar assentado que essa atitude de ação de garantir possível execução futura, sem trânsito, aqui ela está se resignando quanto ao rolamento de bens. Esse rolamento representa um retrocesso. Questão do INCRA, e depois, mais embaixo, ela fala de contribuições ao SEBRAE e incidência da taxa Selic sobre juros. Eu estou chamando de destaque porque no recurso ela inova. Eu vou ler o pedido. Antes, todo exposto, é que a impugnante repertório decidir, Vossa Senhoria recebeu o presente recurso, mandando atuá-lo e processá-lo na forma estatuída, tal. Pela constituição ilegal de créditos tributários relativamente às contribuições para a INCA e SEBRAE, bem como pela correção ilegal e constitucional das taxas Selic. Requer ainda seja cancelado o rolamento de bens por ser ilegal e inconstitucional, na medida que o STF já julgou inconstitucional a exigência de depósito prévio. Se isso não bastasse, requer seja o rolamento de bens declarado excessivo e, portanto, inválido. A impugnação foi considerada tempestiva e foi mantido o lançamento. E resignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 114 a 142, onde ratifica os argumentos articulados da impugnação, mas também inova, ao contestar, somente na fase recursal, a parte do lançamento relativa à cobrança das contribuições sobre os valores por ela pagos a título de abono CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, e não incluídos como salário de contribuição, conforme os exercícios abaixo reproduzidos. Eu estou destacando aí essa parte que ela apresenta resignação quanto ao lançamento do abono. Do direito, novamente, ela fala, os pagamentos ativos de abono, tal. Das decisões dos pluralidades divergentes, aí ela alega decisões do TST, isso eu vou voltar no momento ali. O recolhimento previdenciário incide a remuneração paga ao empregado, ou seja, as verbas de natureza salarial que visa retribuir o trabalho prestado. Contribuições, aí ela repete o SEBRAE e faz o pedido final. No final ela pede, antes de tudo, requer ao recorrente respeitosamente receber o presente recurso, processá-lo, para em seguida encaminhá-lo ao qual requer, seja os seus argumentos conhecidos, para o fim do aprovimento do presente recurso, pela constituição ilegal de débitos tributários, uma vez que está divergência apontada tem com fundamento em acordo sindical, onde se chegou a uma indenização aos trabalhadores que se determinou abono. Sem natureza salarial, também são ilegais os seus reflexos relativamente às ações para a INCA e SEBRAE, bem como pela correção ilegal e funcional da taxa Selic. Passo por voto, presidente. Abono, não conhecimento. Conforme relatado, o recurso apresentado pela contribuinte inova ao contestar a matéria não abordada no momento da impugnação.
traz a parte do lançamento relativa à cobrança das contribuições sobre os valores pagos pela autuada a título de abono, CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, e não incluídos no como salário de contribuição. Matéria essa que somente foi contestada nessa fase recursal, tendo sido, inclusive, objeto de expressa manifestação pela unidade julgadora de piso nos seguintes termos. De plano, como informar que o autuado não nega os fatos articulados na presente NFLD, ou seja, que existem os débitos relativos à fonte de pagamento de salários, pagos de empregados e pagamentos pro labore, proveniente da diferença apontada pela unidade fiscal, bem como pagamentos efetuados a empregados sob o título de abono, cujos valores não foram incluídos como salário de contribuição. Aliás, digo-se passagem, a defesa nem sequer tece qualquer comentário sobre esse assunto. A discussão gira em torno da suposta ocorrência da inconstitucionalidade do lançamento baseado na engenharia do INCRE e SEBRAE, bem como a aplicação da taxa Selic como juros de mora, e do seu inconformismo sobre o rolamento efetuado pela fiscalização do galpão. Assim, o autor deixou-se manifestar no momento oportuno, qual seja da impugnação, quanto aos débitos lançados provenientes das diferenças apontadas pela autoridade fiscal relativa à folha de pagamento de salários pagos a empregados e pagamento de prolabore, assim como quanto à diferença apurada decorrente de pagamentos efetuados a empregados, sob o título de abono CCT, cujos valores não foram incluídos como salário de contribuição. No seio do artigo 14 do decreto 72, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter os motivos de fato e de direito que se fundamenta os pontos de discordância e as razões de prova que possuía. No processo da justiça, não se admite a apresentação de argumentos ou documentos com o propósito de afastar pontos, então, incontroversos, por não terem sido objeto de consideração na impugnação. A ressalva contra tal regra nas situações em que fique demonstrada impossibilidade ou ao fato o direito superveniente. Entretanto, nenhuma dessas hipóteses faz presente no caso ora sob análise. Dessa forma, deixo de conhecer da parte do recurso em que a autuada contesta o lançamento relativo aos débitos lançados por meio das diferenças apontadas pelo autoridade fiscal, referente à diferença apurada decorrente de pagamentos efetuados a empregados sob o título de CCT, cujos valores não foram incluídos como salário de contribuição. Decisões administrativas judiciais. Como pontuou ainda nessa parte preliminar, que as decisões administrativas judiciais trouxe ao recurso são desprovidas de natureza de normas complementares, não vinculam decisões desse Conselho, sendo oposto somente às partes. Contribuição para o INCRA. Ela se resigna também no recurso. Diferentemente do entendido do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao INCRA possui clara previsão legal e é devida pelas pessoas jurídicas em geral, ressalvadas as expressas exceções, independente de se localizar em áreas urbanas ou rurais, ou desenvolvimento de atividades tipicamente rurais ou não. Tem sua base legal expressa no auto de infração, com especial destaque para a Lei 8.613. O tema já foi objeto expresso da legislação dos tribunais superiores. Na existência de previsão legal, previsão na legislação para o lançamento de créditos tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não sendo possível a esse colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas funcionalidades, ou não recepção da legislação. Nesse sentido, temos os preceitos da súmula CARF 2. Contribuição para o SEBRAE. Também, quanto à contribuição devida ao SEBRAE, o entendimento passivo do STF, no sentido que tal coisa prevista na Lei 8.029 é constitucional e prescinde de vinculação direta do contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Assim, no mesmo sentido, a contribuição para o INCRA, havendo expressa a previsão relativa para a cobrança, não é possível a esse colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas constitucionalidades, nesse sentido, a já reportada súmula CARF. Juros, taxa Selic. Na parte final do recurso, contesta a aplicação dos juros com base na taxa Selic. Aqui eu cito a súmula CARF número 4, e ante todo exposto, voto por não conhecer do recurso na parte preclusa, a tributação de pagamento a título de suposto abono, e no mérito para negar-lhe provimento. Ok, dúvidas? Parte para votação, então. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho. Mila? Também. Caio? Acompanho o relator. Não? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, for por unanimidade de votos, negar provimento de recurso ao recurso, conhecer parcialmente do recurso, né, exceto quanto a essa questão do abono. Na parte conhecida, negar provimento. E vamos passar, então, ao próximo, né, que é o 137 FTR Engenharia. Presidente, não temos que...
Eu acho que vai dar tempo, porque... E liberar porque senão vai ter que abrir uma nova gravação. Eu perguntar, acho que em 10 minutos a gente consegue terminar. Vou perguntar para o apoio se ela consegue ficar mais 10 minutos. Consegue? Não consigo, presidente. Só até às 18. Oi? Só até às 18, não consigo ficar mais. São 5h30 agora? Ela entendeu que queria prorrogar mais 10 depois das 18. Não, eu estou falando mais 10 a partir de agora. Não, sim, até às 18. Tranquilo, acho que vai dar tempo sim, gente. Tá bem. Porque o processo que eu vi, eu já vi assim. Tá? Aí pedi também para o Mário também, na medida do possível, resumir, até porque aí não precisa abrir nova gravação, né? Fica melhor. Com a palavra, Mário. Microfone, Mário. Desculpa, Breno. São dois lançamentos da mesma empresa, FTR Engenharia e Comércio Limitado, item 137 e 138. Há pequenas diferenças, então eu vou ler o 137 e depois eu resumo um pouco mais no 138. No caso do item 137, então, FTR Engenharia, traço de crédito tributário incidente sobre parcelas integrantes da remuneração constante das folhas de pagamentos pagas aos empregados ao seu serviço não informados em guia de GFIP, relativo ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004, inclusive o 13º, e refere às contribuições devidas pelo contribuinte a terceiros conveniados. Parece que só o caso de terceiros. Conformada com o lançamento fiscal, o autuado apresentou impugnação. Eu vou apresentar os pontos da impugnação e que ela repete no recurso já no voto. A impugnação foi considerada tempestiva e foi mantido o lançamento. Resignada, ela apresenta um recurso voluntário, onde apresenta seu entendimento de que no julgamento de impugnação não foram observados os procedimentos a serem obedecidos pela administração tributária, como também a obediência aos princípios constitucionais. Alega que a multa aplicada deixa de observar os princípios da capacidade contributiva do não confisco, sobre os quais discorrem, e que, se não reparados, poderão acarretar injustamente sérios prejuízos para a prova recorrente e insurgos contra a cobrança dos valores apurados a título de salário, educação e INCA, por entender não serem líquidos nem exigíveis nos seguintes termos. Aqui é a discussão da cobrança também do salário, educação e INCA. Ao final, a autuada volta a requerer o julgamento pela total insuficiência do lançamento, assim como surgisse, pois as informações constam na relação de vínculos presentes no relatório de representantes legais de vínculos, o REPLEG, solicitando a exclusão de algumas das pessoas físicas apontadas a respeito da relação dos vinculados. Passo por voto, presidente. Cumpre inicialmente em pontuar que as decisões administrativas judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas de natureza de normas complementares e não vinculam decisões desse Conselho, sendo opostas somente às partes de acordo com as critérios específicos e contextuais dos casos julgados e procedimento de ordem ordinária. Salário e educação. Apesar da autuada se referir genericamente na parte inicial do recurso às contribuições para salário e educação SAT, SEBRAE, SES, SENAI e INCA, no desenvolvimento de sua defesa, somente são apresentados argumentos contrários à cobrança das contribuições para salário e educação e INCA. Dessa forma, somente serão refutadas tais argumentações, posto que não contestadas as demais cobranças destinadas a terceiros. O tema atinente à salário e educação foi abordado na decisão do julgamento de piso nos seguintes termos. Conforme demonstrado, a despeito dos argumentos contrários apresentados pela autuada, a discussão relativa à constitucionalidade da Constituição destinada ao salário e educação encontra-se totalmente encerrada em decorrência da acima reproduzida súmula 7732 do Supremo Tribunal Federal, a qual preceitua que é constitucional a cobrança da contribuição ao salário e educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição de 1988, e no regime da Lei 9.424 de 96. Sem razão, portanto, a recorrente, ademais, a súmula CAF número 2 determina que esse Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Contribuição para o INCRA. O tema também já foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores quanto à legalidade da exação, incidentes sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse de toda a coletividade dos trabalhadores. Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Não é possível esse colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas inconstitucionalidades ou não recepção da legislação. Nesse sentido, a já reportada súmula CAF número 2. Muda de ofício e solicitação de retificação da relação de vínculos.
Conforme relatado na parte final do recurso, a contribuinte solicita ajuste na relação de vínculos e questiona o percentual da multa aplicada, por entender ter havido inobservância dos princípios da capacidade contributiva e do não confisco. A multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão legal, sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, uma vez executada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador, cabe autorizado proceder ao lançamento com os limites da creche legais, conforme previsão normativa. Também não devem ser acatadas as alegações de inconstitucionalidade do lançamento. Aqui eu cito a súmula CAF número 2. Quanto à situação de alteração das informações com a relação de vínculos, o replegue, com exclusão de algumas das pessoas apontadas referidas à relação de vínculos, há que se reportar aos termos da súmula CAF 88. Segundo tal verbete simular, a relação de corresponsáveis e a relação de vínculos anexa à infração lavrada unicamente contra pessoas não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade finalmente informativa, motivo pelo qual deve ser indeferida tal solicitação. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso no mérito negar o provimento. Todos esses questionamentos? Então, ficou por unanimidade de votos. Vamos passar a votação. Eu acompanho. Ricardo? Acompanho. Luiz. Caio? Acompanho. Leonardo? Acompanho. Adriano? Acompanho o voto do relator, presidente. Também acompanho. Então, vamos passar para o item 100, fica proclamado o resultado. 137 com negar provimento ao recurso por unanimidade. 138, com a palavra novamente, doutor Mário. Obrigado, presidente. Item 138, FR Engenharia e Comércio Limitada. É o lançamento, né, já reportado, contribuições previdenciárias devidas pelo contribuinte. Aqui a cota patronal incidente sobre parcelas integrantes da remuneração constante das folhas de pagamento, pagas aos empregados a seu serviço e não informadas em GFIP, relativo ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004, inclusive 13º. Não há lançamento ou outras informações de outros lançamentos. Inconformada com o lançamento fiscal, atuado apresentou impugnação. A impugnação foi mantido o lançamento, foi considerado improcedente e mantido o lançamento. Considerado tempestivo e mantido o lançamento. E resignado com a decisão de PIS, a contribuinte interpôs recurso voluntário, onde se limita a apresentar seu entendimento de que, no julgamento da impugnação, não foram observados os procedimentos a serem obedecidos pela legislação tributária, como também a obediência aos preceitos constitucionais. Alega que a multa aplicada deixa de observar os princípios da capacidade contributiva e do não confisco, sobre os quais discorrem, e que, se não reparados, poderão acarretar injustamente sérios prejuízos para a própria recorrente. Ao final, volta a requerer o julgamento pela total subsídio do lançamento fiscal, assim como em suas quanto às informações constantes na relação na replegue, solicitando a discussão de algumas das pessoas. Conforme relatado, o recurso da contribuinte, passa ao voto, presidente. O recurso da contribuinte limita-se a solicitar ajustes na relação de vínculos e questionar o percentual da multa aplicada, por entender ter havido inobservância dos princípios da capacidade contributiva do não confisco, podendo acarretar justamente sérios prejuízos para a própria recorrente. De início, há que se destacar que a presente notificação foi lavrada em face da constatação do não conhecimento, do não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada asseguradas a empregados, sendo que os valores foram apurados com base nas folhas de pagamento da contribuinte e em estrita observância do que dispõe o artigo 37 do Decreto de 2048, que aprova o Regulamento da Previdência Social, RPS. Conforme apontado no anexo Fundamentos Legais do Débito, a multa aplicada no presente lançamento tem como fundamento o artigo 35 da Lei 8.212. Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão legal, sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada obrigatória, uma vez detectada a ocorrência de situação descrita na norma, como necessário e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação, cabe à autoridade proceder ao lançamento. Também não devem ser acatadas as alegações da ocorrente de inconstitucionalidade do lançamento, por suposta inobservância aos princípios da capacidade contributiva do não confisco. Aqui eu cito a súmula CAF número 2, que fala que o CAF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Quanto à solicitação de alteração das informações na relação presente no relatório de representantes legais, o REPLEG, com a exclusão de algumas das pessoas, eu cito a súmula CAF 98 novamente, que fala que tem finalidade meramente informativa
e que deve ser, que não compete a esse conselho se pronunciar a respeito. Ante todo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito e negar-lhe provimento, presidente. Ok, obrigado, doutor Mário. Dúvidas, questionamentos? Passar a votação. Martim, como vota? Eu também acompanho o relatório. Ricardo? Acompanho. Vila? Também acompanho. Caio? Acompanho. Dona? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então ficou o item 138, o último programado para a tarde do dia de hoje, 6 de agosto, quinta-feira. Fica proclamado o resultado, negar provimento ao recurso. Eu já vou pedir para a assistência e aos colegas que encerrem a gravação.